Pedro e o poder das chaves. No vídeo de hoje, um texto de Fernando Martinez, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em setembro de 1987. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. A Igreja Católica Romana costuma empregar os textos bíblicos de Mateus 16 e 19, Mateus 18 e 18 e João 20 e 23 para fundamentar a doutrina do primado do Papa, da faculdade de perdoar ou reter os pecados, etc. Para o catolicismo romano, as chaves de Pedro ou o poder das chaves designa o supremo poder de jurisdição e o poder sacerdotal na administração do sacramento da penitência. Vejamos neste artigo o problema das chaves do reino dos céus e da questão de ligar e desligar. Esclarecemos o leitor de que todas as citações bíblicas são transcritas das Escrituras Sagradas, editadas pela Difusora Bíblica Missionários Capuchinhos, Lisboa, como se sabe, uma entidade católico-romana. Chaves do Reino dos Céus. Na Bíblia, a palavra-chave fala de autoridade, poder, privilégio. Isaías 22 e 22, Lucas 11 e 52, Apocalipse 1 e 18, Apocalipse 3, versos 7 e 8, Apocalipse 9 e 1 e Apocalipse 20, versículos do 1 ao 3. É normal, em muitos países, uma personalidade ilustre receber das autoridades locais as chaves da cidade visitada pela mesma. Trata-se de um gesto simbólico através do qual se reconhece a autoridade do visitante sobre a referida cidade. Reino dos céus, na acepção teológica, é a esfera do governo espiritual de Deus aqui no mundo, ou, como alguém disse, a esfera da fé cristã. O Senhor Jesus Cristo, no texto bíblico de Mateus 16 e 19, prometeu a Pedro que lhe daria as chaves do reino dos céus, não as chaves dos céus, habitar especial do Criador, morada dos bem-aventurados, pois aquele apóstolo não é o guardião do paraíso, o porteiro do céu ou da igreja, como muita gente erroneamente pensa. Nos dias em que Jesus esteve fisicamente neste planeta, os judeus acreditavam na lenda que mostrava o patriarca Abraão assentado à porta do Sheol, a fim de avistar a entrada de qualquer incircunciso, como aliás se refere no Talmud. É através de Cristo e não de Pedro que as pessoas entram no céu. Jesus é a porta da salvação. João 10 e 19, é o único mediador entre Deus e os homens. 1 de Timóteo 2 e 5. Quando Estevão morreu, quem recebeu no céu o protomártir do cristianismo foi o Senhor Jesus. Atos 7, do 55 ao 60. O evangelista Luiz Palau, no seu livro Anda sobre as Águas, Pedro, analisa o assunto das chaves. Escreve ele: que quis Jesus dar a entender por chaves do reino dos céus? As chaves são uma expressão, um exemplo do fato de que a nossa autoridade em Cristo não é limitada à terra. Tudo que ligarmos na terra
será ligado no céu, e tudo o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Vejo 3 implicações nas chaves: privilégio, autoridade e responsabilidade. Pensemos no privilégio que nos é concedido ao serem-nos dadas as chaves do reino dos céus. Quando o leitor toma uma Bíblia nas suas mãos e dá testemunho do Evangelho a alguém em nome de Jesus, está a exercer o privilégio de usar as chaves do reino. Pode falar com autoridade, não precisa ser apologético, proferir um discurso a justificar ou defender a sua atuação ou inseguro. Poderá dizer com toda a ousadia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele transforma vidas e dá paz divina. Além do privilégio e autoridade que possuímos em Cristo, as chaves falam-nos de responsabilidade. Alguns de nós, todavia, preferíamos antes passar toda a nossa responsabilidade para os ombros dos pregadores e professores da Bíblia. E da nossa parte seríamos de preferência apenas anônimos, pequenos ninguéms. Contudo, a realidade é esta: quando Cristo habita em nós, crescemos também nele. A Bíblia possui autoridade sobre as nossas vidas. Temos o direito e a autoridade da parte de Deus para falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, mais ainda, temos a responsabilidade. Para mim, esta responsabilidade é uma coisa deveras excitante no nosso evangelismo de cruzadas. É de fato uma grande bênção entrarmos numa cidade e, em nome de Jesus Cristo, a reivindicarmos para Deus. E porque temos entrado na cidade em nome de Cristo e trazemos conosco as chaves do reino dos céus, temos também o privilégio, a responsabilidade e a autoridade para nos apresentarmos como embaixadores. Afirmou com propriedade John Gill: as chaves são símbolos da capacidade de abrir e explicar as verdades do Evangelho e também uma missão e comissão dadas por Cristo para que alguém as use. A expressão chaves do reino dos céus, no caso concreto do apóstolo Pedro, significa que ele, em virtude de haver confessado por divina revelação a deidade de Cristo, recebeu a incumbência de, através da proclamação do Evangelho, abrir formalmente o reino dos céus aos que crescem em Jesus e fechá-lo, isto é, não admitir declarativamente a entrada às pessoas que desprezassem a boa nova de salvação. O apóstolo usou de modo simbólico as ditas chaves no dia de Pentecoste, quando, ao pregar o Evangelho, abriu a porta da fé, a porta da graça de Deus, a porta do reino dos céus aos judeus. Atos 2, do 38 ao 42, os quais se converteram a Cristo, formando a igreja. Utilizou-se outro sim, um pouco mais tarde, na residência de Cornélio, oficial romano, comunicando a mensagem cristã de maneira que os gentios entraram espiritualmente no reino de Deus, optando por Jesus. Atos 10 e 34 até o 48, Atos 14 e 27 e Atos 15, 7 e 14. Em resumo, as palavras do Salvador dirigidas a Simão Pedro nada têm a ver com o ensino da primazia de Pedro sobre os restantes apóstolos ou a autoridade papal atribuída séculos depois aos pretensos sucessores desse humilde servo de Deus que se considerava um simples presbítero. Prerrogativa não exclusiva de Pedro. A promessa feita a Pedro em Mateus 16 e 19 é feita igualmente aos outros discípulos, como se poderá verificar pelas palavras exaradas em Mateus 18 e 18. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra será desligado no céu.
Tais palavras aqui estão mais relacionadas com a disciplina da igreja em face da atitude contumaz do ofensor, o qual nem sequer escuta a mesma no sentido de reconciliar-se com o seu irmão. Mateus 18, do 15 ao 22. Se as palavras de Cristo, dirigidas aos seus discípulos em João 20, 23, aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes ser-lhe-ão retidos, explicam, de certo modo, o ato de ligar e desligar, isto é, cancelar ou reter. Segue-se que o texto bíblico de Atos 10 e 43 pode ser usado como exemplo do seu exercício. Como lemos algures, através da proclamação do Evangelho, faz-se o anúncio de que a aceitação confere desligamento da culpa e pena do pecado, e a rejeição deixa o pecado ligado para o juízo. Russell Norman escreveu o seguinte: o perdão de pecados não pertence ao indivíduo em si mesmo, mas Cristo outorga essa autoridade àquele que pregam a palavra de Deus, porquanto a aceitação ou rejeição dessa mensagem é que determina o perdão ou ausência de perdão dos pecados. O homem não perdoa nem se recusa a perdoar. Todavia, a sua ação, uma vez dirigida por Deus, está revestida dessa autoridade. O trecho de Mateus 18, do 16 ao 18, fala da disciplina da igreja, e é de notar-se que aquilo que antes fora dado a Pedro tornou-se depois uma função dos membros comuns da igreja, pelo menos nesse importante aspecto. O assentimento dos membros de uma igreja sobre qualquer problema disciplinar, naturalmente considerando-se que o caso seja justo, tem a aprovação dos céus, porque dos céus é que vem a autoridade da igreja. Confissão e perdão. Terminamos a longa resposta com alguns esclarecimentos, mas relativamente ao problema da confissão e respectivo perdão dos pecados. 1. Só o Criador tem o direito de perdoar pecados, visto tratar-se de prerrogativa exclusiva da divindade. Isaías 43 e 25, Daniel 9, do 13 ao 19, Mateus 6, do 9 ao 12 e 1 João 1, do 8 ao 10 e 2, 1 e 2. 2. No caso de injúrias pessoais, o ofendido pode e deve perdoar ao seu ofensor. Mateus 6, 14 e 15, Marcos 11, do 24 ao 26, Efésios 4 e 32, Colossenses 3 e 13 e Tiago 5 e 16. 3. Se o agravo for cometido por um membro da igreja e contra a comunidade dos santos, o infrator deverá confessar o delito à congregação, prática, aliás, comum nos primórdios do cristianismo. Esta poderá perdoar, readmitir ou excluir da comunhão o membro consoante as circunstâncias. Mateus 18, do 15 ao 20, 1 de Coríntios 5, do 1 ao 5, 2 de Coríntios 2, do 6 ao 10. Em épocas de avivamento espiritual, é frequente verem-se pessoas convencidas de seus pecados pelo Espírito Santo confessá-los publicamente a Deus. Mateus 3, do 1 ao 6, Atos 19 e 18. 4. A doutrina da confissão auricular e da absolvição sacerdotal é incompatível com a pureza da justiça divina, não tendo qualquer fundamento na palavra de Deus. Disse com acerto um pensador cristão: é tão grande a fragilidade humana que se torna espiritualmente impossível que um poder divinal como a absolvição seja conferido a um homem pecador. Fleury, escritor católico, sustenta que a confissão auricular obrigatória foi obra do bispo
Rodgang no ano de 763 d.C., meramente como disciplina do seu instituto monástico. Semelhante matéria só se definiu como dogma no Quarto Concílio de Latrão, séculos depois, em 1215. Antes da celebração da Ceia do Senhor, ou Eucaristia, os primitivos cristãos não confessavam os seus pecados aos apóstolos ou aos presbíteros. Examinavam-se a si próprios. 1 Coríntios 11, 28, confessando-se diretamente a Deus, pois temos a promessa na Bíblia de que o Senhor perdoar-nos-á se lhe confessarmos os pecados e os deixarmos. Provérbios 28 e 13, 1 de João 1 e 9. Com razão dizia São Jerônimo, o tradutor da Vulgata: é bom confessar os pecados, não aos homens, mas unicamente a Deus, pois só Ele pode dar remédio. Fernando Martinez, Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1987. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.